Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 156 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Aqui na bancada hoje comigo, o jornalista João Jabur. Jabur, bom dia. Bom dia, Café. Bom dia a toda a nossa grande audiência. Também Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o vice-prefeito de Bauru, prefeito em exercício, Dr. Orlando Costa Dias. Dr. Orlando, bem-vindo aqui ao ao Café com Política. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos internautas, bom dia João Jabur, Reinaldo Cafeu e Ricardo Bizarra. Doutor Orlando, e aí, hein? Como é que está sendo esse período? Já teve ali atrás um momento, né, de comandar a cidade e, obviamente, que a gente sabe que não tem, às vezes, decisões estruturantes mesmo, porque há um respeito entre quem sai e quem fica, né? Sim. Mas como é que tem sentido as demandas diárias e os problemas da cidade? Como eu peguei outra vez no final do ano, estava bem tranquilo, porque tinha festas e final de ano, tudo. Mas agora não, agora realmente muitas reuniões, muitas coisas acontecendo, alguns problemas a serem resolvidos. Então tem sido um trabalho árduo, vou dizer assim. Perfeito. Jabur. E o Orlando já assume, bom dia Orlando. Bom dia, João. Já assume assinando aí um ofício, né, que foi enviado ao Ministério Público, importantíssimo, e que vai ensejar o envio de, possivelmente, um novo projeto de lei do organograma dessa mudança toda, com criação de secretarias, com extinção de cargos, secretários adjuntos. O governo admite que houve erro, falha e que, de fato, enfim, é preciso fazer um novo projeto de lei, passar pela Câmara. A minha pergunta, Orlando, isso tudo foi alertado pela classe política, né? Muita gente avisou, falou com a prefeita de que tinha problema, inclusive internamente, procuradores fizeram esses alertas, mas precisou o judiciário dar uma apertada para que, de fato, a realidade se impusesse. Eu queria uma análise sua sobre isso. Como é que você discutiu isso esses dias com os seus assessores? O que foi dito é o seguinte: existem algumas inconsistências, mas essas inconsistências são coisas assim pontuais. Eu acredito que serão sanadas rapidamente. Agora, doutor Orlando, pegando esse caso, obviamente, o senhor que vem aí do setor privado e comandou um hospital, a gente sabe que certos temas eles devem ser discutidos com maior profundidade, né? O governo teve 15 meses para elaborar isso, contrata uma empresa de consultoria e aí chega na Câmara quase 12 dias antes, aí vai meio toque de cana. A própria base, eu me lembro até o próprio Maldonado, né, colocando, falou, olha, é a última vez que a gente vai apreciar isso, a gente está confiando, né, que as coisas vão mudar. Não incomoda um pouco de ter, e agora tudo indica que a própria prefeitura vai ter que corrigir, pagou uma assessoria, quer dizer, eu acho que se fosse lá no hospital, o senhor comandou, eu não quero mais esse povo aqui, não. Como é que é isso? FADEP é o nome da... FADEP? FADEP. Cafeu, essa semana aconteceu o seguinte: doutor, o senhor tem que assinar esse documento hoje, porque vence hoje isso aqui, senão nós não vamos conseguir. Falei, rapaz, mas quanto tempo isso aqui tá? Não, já faz uns 15 dias. Sabe, então tem coisas no setor público que quem vem do setor privado... ainda bem que eu já estou de cabelo branco, porque senão... Mas então é isso, vamos atrás, vamos ver onde estão essas inconsistências, vamos tentar resolver, ver onde existe isso aí e o que precisa ser corrigido. E, Orlando, em relação a esse projeto, né, que já foi aprovado e que agora vai ser refeito ou reenviado à Câmara, criando mais 3 secretarias, mais, se não me engano, são 17 adjuntos, né? São 17 adjuntos. Eu queria a sua opinião também sobre esse aumento, entre aspas, né? E engatando isso, Jabur, se me permite, claro. Um alerta da Secretaria de Finanças dizendo o ano não vai ser bom, né? Do ponto de vista arrecadatório e tudo mais. E tem um outro agravante, né? Que é a espada no pescoço da Funprev, né? Quer dizer, o dinheiro está curto. No seu futuro possível governo, a partir de 2028, você acha que manter essa pré-candidatura, você manteria ou, sei lá, faria um governo mais enxuto, um governo desse porte? Eu continuo pré-candidato e me animei muito com esse período aqui. Vou dizer que eu não achava que era tão difícil ser prefeito, sabe? Eu tenho a impressão que
é mais complicado do que quem está de fora imagina. Mas eu pretendo fazer um governo bem enxuto mesmo. E existem medidas, eu acho uma coisa que o Café já falou, um governo de 5 anos e basta, não ter reeleição. É fundamental isso, na minha opinião. Então, fazer um governo, se você tem que tomar alguma atitude dura, pode tomar, porque você não tem a preocupação da reeleição. E, não, mas você quer fazer um candidato. Não precisa. Eu vou entrar, realmente, se eu for eleito, eu vou entrar para fazer um governo extremamente sério, extremamente enxuto. Essa é a minha ideia. E sem pensar em reeleição. E nesse momento, a tua participação não faz o sinal de alerta para a prefeita? Porque vocês têm uma sintonia, tanto Sim. é verdade que estão juntos há 2 mandatos, né? Tem abertura para falar nessa sua visão? Porque, vamos ser bem assim, claro, né? Sim. Durante a campanha da primeira, a Sueli era uma novidade para todos nós, né? E, inclusive, era um azarão, sem dúvida alguma. E ali sempre quem votou na chapa falava, olha, ela é nova e ela não tem uma experiência administrativa, mas está com o doutor Orlando. Esse, Sim. eu confio. Ele já fez trabalhos importantes no Hospital da Unimed, ele tem reputação e tudo mais. Então, muita gente votou e votou novamente na Sueli por seu motivo. Sim. E aí, passa a impressão que vocês, ou a imagem de que vocês têm um entrosamento grande. E agora, acaba de testemunhar, olha, numa futura gestão minha, as coisas vão ser diferentes. Dificulta o diálogo para juntos pensarem, por exemplo, nessa questão administrativa, nessas questões que o senhor acredita e que eventualmente não está sendo praticado? Não, mas eu acho que é o perfil de cada um. Por exemplo, no plano de saúde que eu trabalhava, que eu fui diretor, existiam alguns diretores que não pensavam exatamente como eu. Ou tinha algumas diferenças, vamos dizer assim. E isso aí nunca prejudicou o andamento da empresa. Então, nós temos o hábito, a Sueli e eu, de reunirmos no final de semana, porque a gente tem mais tempo. Durante a semana é impossível, às vezes uma conversa assim de meia hora, mas ela vai em casa com a família ou com alguém da família e nós ficamos conversando sobre todos os problemas que ocorreram na semana e os que vão ocorrer na semana seguinte. E existe uma grande sintonia nisso. Agora, como diz uma vereadora que eu gosto muito, ela fala, eu não tinha caneta. Eu, como vice, eu também não tenho. Isso é um cargo de expectativa, como diz o João Jabur. Certo? Mas é isso. Nós temos uma sintonia muito boa, mas alguns pontos de vista são diferentes. É uma alusão a Estela Almagro, que foi vice do Rodrigo, e quando questionada, né, quando... Sim. Uma série de questões que ocorreram, ela falou, eu não tinha caneta, né? Foi mais ou menos isso. Ele foi elegante para não falar o nome. Olha, não temos pergunta aqui da audiência. Pode fazer. Vamos lá. Pode fazer. O Rafael Santana, o doutor Orlando, não fosse o seu trabalho na saúde, a prefeita não seria eleita, a opinião dele aqui. Sim. Ela pôs a saúde em suas mãos e o senhor abandonou e deixou no caos que se encontra a história cobra. O senhor faria tudo de novo? Quer dizer, é uma avaliação do Rafael Santana sobre a sua atuação naquele período lá. Ficou um ano, né? Aproximadamente um ano, né? Um ano certinho. Inclusive, eu precisava falar o seguinte, foi dito num programa aqui, inclusive em duas entrevistas atrás, doutor Orlando, olha, tem um paciente esperando há 38 dias, e não era um erro do sistema, e agora aconteceu novamente. Então, hoje eu vou atrás disso aí, porque não tem paciente esperando há 95 dias, nem paciente esperando há 30... A gente pegou na Cross aqui, né, Bizarro? Até ele pode entrar aqui e dar uma olhadinha. Então, mas é um erro do sistema. Nós não temos... Eu liguei em todas as UPAs... Arrumaram aqui, ó, aguardando 56 pessoas no total, aguardando há 7 dias o primeiro aqui da lista. Essa é a verdade. Outra coisa, eu tenho visitado as UPAs rotineiramente. Claro que nós temos um bom secretário de saúde, mas eu nunca... perdi, é um contato, faz parte da minha vida. Eu nunca perdi esse contato para saber o que está acontecendo de errado. Outro dia falaram, doutor, está faltando tudo nas UPAs. Eu fui em cada UPA e anotei o que estava faltando. Estava faltando, por exemplo, um par de luva, número 6. Mas, meu amigo, se não tem o 6, você usa 6,5, você usa 7. Então, nenhum paciente deixou de ser atendido. Não aconteceu nada de ruim para os pacientes. Mais uma coisa importantíssima, fila de espera. A fila de espera está acontecendo também nessa época do ano, maio, final de maio, começo de junho, por problemas de bronquiolite, etc. Está acontecendo, inclusive, no hospital privado. Então,
Ontem eu conversando com o paciente, ele falou, doutor, eu fiquei esperando 3 horas num hospital privado. Isso acontece. Uma fala que eu ouvi do Cafeu, por que a Unimed, desculpa, por que a prefeitura não pega vagas de hospital privado? Não tem. Mesmo que a gente quisesse, não tem vaga. Outra coisa... Mas já foi tentado isso? Não foi tentado ia porque... ter o convênio com o Hospital Beneficência e Sim. veio a notícia isso aí realmente não... e depois não deu sequência. Né? Mas porque não havia interesse. Eu lembro bem dessa época que o diretor na Beneficência, na época, é muito, muito relacionado comigo. Não havia interesse do hospital privado nessa parceria. Por quê? Porque faltaria vaga para quem tem o plano. Você daria para a pessoa da cidade, que eu acho que tem todo o direito, mas perderia a questão da vaga para quem? Eu tenho a carteirinha, eu tenho o plano, eu pago o plano, eu chego lá, não tem vaga. Desculpa insistir no tema, Sim. doutor Orlando, é que também a gente faz esse comentário aqui, todos os anos, no verão, vai chover em Bauru. Sim, e enquanto concordo. não resolver o problema das enchentes, nós vamos ter enchente. Todos os anos, no inverno, outono e inverno, vai dar problema respiratório. Sim. Todos os anos nós vamos ter problema com a dengue enquanto não equacionar. Então, essa coisa de canalizar para a sazonalidade um agravamento, me parece que falta gestão. Por quê? Ora, se eu sei que o meu restaurante, aos sábados, dobra o público porque as pessoas saem para comer pizza... Vou colocar mais funcionário ali. Mais funcionário. Eu sei Concordo que... com Eu você. conheço o meu negócio. Puxa vida, a prefeitura tem experiência, sabe que esse período o vírus vai circular, nós temos problemas seríssimos nisso. Então, é esse tipo de coisa que a gente às vezes não consegue entender. Aí veio a reportagem, o locadora foi lá, fez um vídeo, não sei o quê. Meia hora depois, alguém falou, olha, estamos com um pediatra... Mas, puxa vida, você começa a pensar, mas já não era para estar... Você entende que eu estou querendo colocar? Entendo perfeitamente. Então, certas coisas que quem tem um pensamento cartesiano, como eu tenho, a gente fica meio, puxa vida, precisa a porta estourar para você ir lá arrumar a fechadura. Eu fiz uma reunião 15 dias antes desse problema e falei, pessoal, nós precisamos colocar mais um médico, tá certo? Mais um médico clínico e mais um pediatra para dar conta do que vai acontecer. Infelizmente não houve o tempo hábil aí. Para isso. Mas você tem total razão. Isso aí. Jabor. E ainda no tema da saúde, uma das suas especialidades, a maior, né, Orlando? Sim. Nesta semana nós tivemos problemas também com crianças que sofrem com problemas respiratórios e principalmente a bronquiolite, né, que é uma doença que se manifestou nesse período aqui. E o grande impasse ali foi que não havia vaga para internação em hospital, né? As UPAs lotadas, apesar de termos 4 UPAs, e eu não vejo assim uma força grande do município junto ao governo do estado. Aliás, nessa semana, o Tarcísio de Freitas anunciou 1 bilhão para a saúde, com base em emendas parlamentares. Aí é um outro problema, né, da nossa representatividade. Sim. Piracicaba, por exemplo, vai ter 22 milhões desse 1 bi. São Paulo, 19 milhões a cidade. E Bauru, 1 milhãozinho. Eu falo 1 milhãozinho, que para efeito de saúde não é nada, é né? muito pouco. E me parece que a força que a prefeita sempre demonstrou, a proximidade com o governo do estado, com o Tarcísio, não tem sido emplacada, né? Aqui, de forma prática, Sim. com resultados concretos e palpáveis. Como é que você vê isso? Inclusive, ele participou ativamente da campanha Sim. dela. E o Kassab, que é o grande comandante, né, do político, é do partido da própria prefeita. Exato, Né? com tudo isso. Bom, o que nós temos feito é o seguinte, a UPA do Meridota vai começar a atender pediatria, brevemente. Existe um gargalo, aí entra o nosso hospital, o hospital que será construído, tá certo? Esse hospital, tendo 60 leitos, ele vai ajudar muito a resolver esses problemas de não ter vaga. Porque ontem, por exemplo, eu queria uma reunião com a DRS. Esse é um outro problema. Isso. A DRS diz que só tem... Isso eu vou... Desculpa interromper, Sim, Orlando, mas perdão. o Júnior Rodrigues, que tem tentado também, Sim, né? Eu acho que está falando com você, buscou uma reunião com a DRS para ver a questão das vagas, regulação e etc. E a diretora disse que só para a semana que vem poderia conversar. Até lá, quantas crianças podem morrer? Sim. Desculpa interromper, Orlando. Em relação ao hospital, só para pegar... o doutor Sebastião, da Faculdade de Medicina, ele tem uma tese de que o Lauro de Souza Lima está pronto,
ele poderia ser ampliado do ponto de vista do atendimento imediato e que, na visão dele, sequer precisaria investir no hospital municipal. O senhor não entende que ali seria um caminho meio que imediato para equacionamento do número de vagas? Eu visitei o hospital Lauro de Souza Lima, um hospital maravilhoso, é uma coisa assim, parece que você está entrando no hospital de Ribeirão Preto, muito, muito interessante, porque você tem a vegetação, aquela coisa toda. Só que esse hospital, ele está parado, entre aspas, há muito tempo. Ele tem tido 4, 5 pacientes internados e a equipe médica vem reduzindo paulatinamente. Então, a minha opinião, esse hospital é excelente para um hospital universitário. Então, seria um hospital para os alunos da USP estarem trabalhando. Então, você vai aumentando gradativamente o número de pessoas internadas ali, casos clínicos, alguns casos de cirurgia mais simples, porque o centro cirúrgico lá também, ele precisaria de grandes mudanças. É um hospital que ele ficou parado no tempo. Então, para você reativar esse hospital, para que ele ajude a nossa cidade, levará, na minha opinião, mais tempo do que você construir um hospital. E sobre a articulação política que o Jabbour acabou colocando? Você estava falando da DRS, a hora que eu te interrompi. Sim, parece que existe um hiato entre a cidade. Por exemplo, o vereador Júnior Rodrigues falou: doutor, o senhor pode reunir? Posso. O Márcio Cidade, o secretário, pode reunir? Posso. O Júnior Rodrigues, todo animado. Aí, não, essa semana nós não podemos. Poxa vida, por que não? Então, mas aí é uma ligação pro Tarcísio. Sim, o secretário, o Marcos Cabelo todo dia participa, o secretário de saúde do estado, inclusive, hoje cancelou o Bauru, o Eleus está indo para Agudos. Isso, estará em Agudos mas hoje eu estarei em Agudos e eu vou conversar com o Eleus sobre isso. Isso aí está na minha pauta, entendeu? Eu estou indo para Agudos para isso. Eu quero conversar com ele. Sobre o Hospital Municipal, o João Lopes, aqui pelo WhatsApp, não seria audácia da administração pública dizer sobre a construção de um hospital municipal em tempo recorde? Não conseguimos licitar nem a manutenção de um viaduto. Por que não fazer o mais simples, usar a estrutura que já temos na cidade? Está aqui a visão crítica do João Lopes. E realmente, a alça do viaduto da 13 de maio, quanto tempo? Nós já passamos uns 5, não mais, né? 5, 6 anos mais ou menos. Vou contar da alça do viaduto. Eu passo semanalmente lá, tiro uma foto e mando para a Secretaria de Obras. E eu que sou belavistano fico com dor no coração lá. Dor no coração porque é uma alça de um acesso, ele é fundamental para a cidade. Tá Mas certo? seria audácia pensar nisso? Será que a gente consegue levar em frente esse hospital? Porque a grande preocupação do hospital municipal não é só a construção, né, Jabbour? É a manutenção, né? É uma grana, né? Uma grana. E já que a gente tem alguns equipamentos, que tudo bem, que é do Estado, o próprio Márcio Cidade esteve aqui conosco, ele falou, mas aí a manutenção é do Estado e tal. Mas olha, se você tiver o Estado bancando o jogo, a história da Cross aqui dá uma melhorada, né? E tudo mais, né? Então, dá a impressão que nós temos ali algo que se fizer uma articulação, como nós fizemos para o Hospital de Clínicas e tal, o Estado que incrementaria... Até eu agradeço você que você participou ativamente. Fomos ali, fizemos aquele movimento. Sim. Teria ali, e a sociedade poderia inclusive ajudar nisso. E aí você teria uma solução mais de curto prazo, né? O que preocupa é assim, nós estamos olhando essas finanças públicas como se não houvesse amanhã. Né? Por exemplo, na minha visão, houve uma certa imprudência em canalizar aqueles 100 milhões que chegaram aí daquela dívida federalizada e não reservar uma parte desse dinheiro para essas questões estruturantes da cidade. Nós fomos para o asfalto, nós fomos para as coisas que, obviamente, a gente entende que politicamente isso dá visibilidade. Nós não somos burros. Não só fazer uma leitura. Você precisa, de um lado, ter o seu eleitor ali com você, mas, por exemplo, parte daquele dinheiro podia ir para a segurança pública com o vídeo monitoramento. Quer dizer, deixa eu pegar o seguinte, eu venho cá, vereadores, vamos nos ver, tem 100 conto aqui. Quais são as prioridades? Vou separar 20 milhões aqui para a gente resolver todos esses problemas. Sabe? Então, doutor Orlando, dá essa impressão de que é muito aquela coisa do curto prazo, sabe? Não tem um plano de longo prazo. Não sei se o senhor concorda com esse raciocínio. Eu concordo que teria que andar mais rápido. Por exemplo, essa madrugada caiu uma parede do Cemitério da Saudade. Eu já entrei em contato com o pessoal. Falei, pessoal, eu quero que comece a mexer nessa parede
hoje. O Cristo Rei faz 3 anos que nós falamos que a parede está caída. Não, tem muro também lá da como chama? O Cristo Rei aqui onde faz os eventos também. Melo Moraes. Recinto Melo Moraes. Também, então, são coisas que fazem mal para minha alma, fazem mal para o meu coração. Imagino, você fica ali. O Adriano Queiroz, bom dia, doutor Orlando, não é contraditório o doutor, como vice-prefeito, no ano de 24, houve 74 mortes esperando vagas para internar. Esse governo é o maior em casos de bauruenses em fila de espera para uma internação. O pessoal muito crítico aqui em relação a essa fila de espera. Olha, eu vi um aumento agora, acho que é 58 que o Bizarra falou, né, Bizarra? São 58 pessoas. O ideal sempre fica em torno de 30 pessoas, 28 pessoas. É que essa época do ano realmente há um aumento. 56. Isso aí não tem jeito. Quando tiver, aí que eu entro com o hospital nosso. Quando tiver um hospital municipal, nós vamos conseguir drenar parte disso aí. E nós temos uma coisa que eu brigo muito, inclusive quando teve agora a radioterapia do Hospital Estadual, eu conversei com a direção. O Hospital Estadual é uma Ferrari, eu já falei isso num programa, só que não põe gasolina. O Hospital Estadual, ele tem capacidade, ele tem potencial para resolver os problemas de Bauru e da região, mas ele precisa ser mais ágil. Para ser mais ágil, o médico, a enfermagem, ele tem que ser melhor remunerado. O tipo de remuneração que existe hoje ali, ele não, vamos dizer, não estimula o médico a trabalhar mais. E, inclusive, se ele quiser trabalhar mais, ele não pode, porque existe um limite. Você pode fazer tantas cirurgias, que nem eu fiquei sabendo essa semana. Vem um médico de São Paulo para fazer uma cirurgia de escoliose por mês. Meu amigo, a escoliose precisaria ter pelo menos 2 cirurgias por mês para você dar vazão para a fila. E qual é o impedimento aí? É o problema remuneratório ou o problema do ponto de vista profissional? Isso é uma das coisas que eu quero conversar com o Dr. Eleusis também. Saber o porquê. Porque eu achei que isso pudesse ser, no começo, quando começou o Hospital Estadual, ele funcionava muito bem. Depois, passo a passo, ele foi como que deteriorando. Precisa voltar. Agora, com a radioterapia, eu fiquei impressionado com a radioterapia, ficou muito boa, tá certo? Mas ele precisa ficar bom em todos os setores. A propósito, Orlando, dessa lentidão que é natural do serviço público, desse problema com a DRS, cuja titular aqui em Bauru protelou a discussão, a propósito das dificuldades financeiras, uma informação importante, e eu acho que aí entra a capacidade de um governo de criar fatos, de ser criativo e de impactar de alguma forma. O Vinícius Camarinha, prefeito de Marília, decretou estado de emergência essa semana lá em Marília, devido ao acúmulo de casos de doença respiratória. E com isso ele ganha algum fôlego, ganha agilidade, ganha a capacidade de contratação sem licitação, né, para determinadas situações. Então eu acho que é um exemplo importante. Está lá começando o seu governo e mostra uma proatividade para a comunidade, falando, estou atento e quero fazer algo. Exato. E com emergência chama a atenção de governo de estado também, etc., né, da comunidade. Então, para deixar registrado essa atitude. Às vezes, se a emergência, como aconteceu quando tinha o Covid, era uma emergência real, estavam morrendo pessoas todos os dias. Se você tomar uma atitude dessa e depois, com o tempo passando, ficar provado que não havia necessidade, você entra na improbidade administrativa. O doutor Constantino José Sá mandando um abraço. Obrigado. O doutor Orlando fez uma grande administração no hospital. Acredito que será um grande administrador em frente à prefeitura. O Theo, da Secretaria de Obras, te mandando um abraço também a todos aqui do programa e ouvintes. Hoje recebendo o doutor Orlando Costa Dias. Ele é vice-prefeito de Bauru, está no comando da cidade com a licença da prefeita Suelen Rosim. Até terça-feira. Até terça-feira? Dia 10, né? Isso. Terça-feira. Quer mandar um WhatsApp? Ela pode ficar mais uma semana. Eu falei, eu pago o hotel para você. tá gostando da coisa. Bom, antes da gente voltar, tem várias perguntas aqui da nossa audiência. Ô Jabur, saiu uma pesquisa importante, né, no Recorte Nacional, até aproveitar a experiência agora já política, né, do Dr. Orlando, para a gente interpretar um pouco essas estatísticas de avaliação do governo Lula também e qual é a visão do eleitor, né, para as eleições do ano que vem.
Exato, Cafeu. As pesquisas são quase que semanais, não é, né, no plano nacional, mas esta, em particular, da Quest, ela é muito significativa e ela é reveladora de processos que a gente já vem discutindo aqui em relação às eleições do ano que vem para a presidência. O Lula tem uma rejeição ainda que é mais alta de todos os seus 3 governos, né? O Lula 3, Lula 1, Lula 2. Segundo a Quest, 57% desaprovam o governo, eram 56% na última eleição, e aprovam 40%, eram 41% na última pesquisa, na eleição. Agora, o que me chama muita atenção é que 2/3 dos eleitores 66% se manifestaram contrários à candidatura tanto do Lula quanto do Bolsonaro na eleição do ano que vem. Fadigou. Quem sabe até a gente está vislumbrando aí o fim da tal da polarização que tem... Né? Ela existe, sempre existiu, mas da forma como ela se deu aqui no Brasil, talvez tenha se esgotado mesmo. E segundo o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, há um recado claro nessa pesquisa, né? O cansaço da polarização Lula-Bolsonaro. Talvez haja uma outra. De um lado, 65% afirmam que Bolsonaro deveria abrir mão da sua candidatura e 66% acham que Lula não deveria ser candidato à reeleição. É o patamar mais elevado da série histórica das pesquisas até agora. Ou seja, se dependesse só do eleitorado, o líder político do outro lado não deveria estar na disputa, né? Aí é um lado contra o outro, querendo que eles não sejam mais candidatos. E segundo o Nunes, que é o CEO da Quest, há outros dados interessantes nessa pesquisa. Pela primeira vez, a rejeição do governo está se transformando em rejeição eleitoral a Lula. Lula que sempre foi blindado, né? O governo é uma coisa, o Lula é outra. Isso, eu me lembro que o Rodrigo Agostinho, quando no segundo governo dele, tinha essa questão também. A gente tinha pesquisas que mostravam o governo do Rodrigo, o segundo, mal e ele bem, de uma forma geral. Né? Conseguia descolar, né, do resultado do próprio governo. E também aqui essa pesquisa Quest de interessante traz que as candidaturas dos herdeiros do Bolsonaro estão sendo alavancadas cada vez mais. Todos aparecem em crescimento ou já empatados na margem de erro com o Lula no eventual segundo turno. Aí vem o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, né? Esse movimento que ele fez de ir para os Estados Unidos, de um lado tem uma avaliação de um acovardar, né? Mas por outro lado, a direita enxerga nele alguém que está lutando pelo país contra o Supremo, sobre aquilo que é colocado como perseguição, né? E a própria posicionamento dele na revista Veja, né? De capa, com posicionamento, falou, todo mundo começou a olhar para o Eduardo e falou, esse cara é candidato, né? E a leitura também, né, é que dificilmente o Bolsonaro vai apoiar outro que não seja da família. Né? Eu vou chegar até aí, que é a pesquisa que mostra os adversários que Lula teria no segundo turno e como a Michele, que é a esposa do Bolsonaro, está bem. Mas chama atenção também a posição do governador do Rio Grande do Sul, corroborando com essa ideia, o Eduardo Leite, que pela primeira vez testado entre os possíveis candidatos a presidente, ele já aparece com 36% contra 40% de Lula no segundo turno. Né? Isso. Eles tiraram o Bolsonaro dessa pesquisa, né? Pela primeira vez o Bolsonaro não aparece, né? E isso corrobora também com aquilo que o Mailson da Nóbrega falou ontem na palestra dele na OAB, né? Aliás, brilhantemente organizada por você, que ele acredita que dessa vez os 5 governadores de centro-direita que são possíveis candidatos, de um deles sairá o próximo presidente da República. Isso é uma previsão do Mailson da Nóbrega, que é um sujeito que entende também de política, que vive aí a realidade do Brasil, né? E a Michele, outro dado interessante dessa pesquisa, é a preferida dos bolsonaristas para obter o apoio do Bolsonaro. O governador de São Paulo, o Tarcísio, é o segundo preferido e a lista tem ainda, na sequência, eu vou falar o número da Michele, 44% para a Michele, o Tarcísio 17%, isso entre os bolsonaristas. O Eduardo Filho, 10%, o Pablo Marçal 6%, Ratinho Júnior 5% e assim por diante. Então tem esse recorte também interessante, né? A Michele é a preferida entre os bolsonaristas e talvez com o próprio Bolsonaro. Talvez mude o peso aí no momento em que o próprio Bolsonaro se manifestar, né? Dizendo, assim como o Lula fez com o Haddad, né? Falou, ele é o meu candidato, né? Quando ele já se tornou inelegível, talvez ali na ponta, na hora que o Bolsonaro falar, o Eduardo, fulano e tal. Só para complementar os 5 governadores que eu citei, mas não disse os nomes, né, para o nosso ouvinte internauta se situar. Não foram na palestra, né? Então... Não foram. Aliás, a palestra lotou a OAB, estava muito boa
a conversa com o Maílson. Os governadores possíveis, que o Maílson aposta que de um deles sai o presidente da República, são Tarcísio, em São Paulo, Zema, Minas Gerais, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, Caiado, de Goiás e o Ratinho Júnior, do Paraná. Desses aí, eu acho que o Eduardo Leite é o que teria menos possibilidade, né? O Ratinho, eles tentam fazer uma costura e há um problema de aceitação do Ratinho. Ele está no PSD, né? Há uma leitura de que se o pai dele, né, o Ratinho pai, apoiar, ele passaria a ter mais envergadura, né, no resto do país. Nós entrevistamos aqui com frequência, né, pesquisadores lá do Paraná e falam muito bem da gestão do Ratinho Júnior no Paraná. E ele aparece bem na pesquisa, rivalizando com o Lula. Nós temos sempre debatido aqui, Orlando, que o morno não vence, né? E o que a pesquisa está dizendo é que não querem mais os extremos. Será que nós vamos ter uma posição direita e esquerda, mas também com essa visão mais ao centro? Eu recebi 25, 30 alunos essa semana na prefeitura e perguntaram de tudo, mas uma das perguntas é: doutor, é Lula ou Bolsonaro? Eu falei, nenhum dos dois. Eu acho que vai ser um desses governadores mesmo, repetindo o que o Maílson da Nóbrega falou ontem. Que entra entre os 5 aí teria a eleição. E aí, né, Jabur, se a gente fizer uma leitura daqui para frente, né, o desgaste com o Bolsonaro vai crescer, né? Sem dúvida alguma, agora, semana que vem, inclusive, ele tem aí, o próprio ele vai sentar no banco de réus, né? E tudo está apontando para ele ter problemas seríssimos aí, até de uma eventual prisão. Isso, de um lado, pode ser mais ou menos efeito Lula, né? Ó, eu sou injustiçado, Sim. Quero a militância, né, comigo, mas na outra ponta pode também, de alguma maneira, alguém falar, poxa, eu não quero ninguém da família dele, né? O que você lê aí? Reforça um pouco esse vitimismo, né, que pode ser gerado com as sanções ao Bolsonaro, reforça o bolsonarismo, né, em si, esse movimento que é uma parte do movimento conservador que é muito mais amplo, né? Então resta saber se o bolsonarismo, mesmo sem o Bolsonaro, terá força para emplacar uma candidatura viável. Porque esses governadores que nós citamos aqui, embora tenham proximidade com o Bolsonaro, uns mais, outros menos, eles não são bolsonaristas raiz, né? É por isso que talvez o Bolsonaro segure até o último momento a sua preferência pelo candidato. O candidato, ele quer manter a chama do bolsonarismo raiz. Então, por isso se fala em Michele, Eduardo, etc. O Tarcísio, que é um caso que ele sabe que tem chance, mas se o Bolsonaro embaçar, para usar um português claro, ele não vai. Porque ele tem praticamente a eleição ganha aqui no estado de São Paulo, né? Então, eu tenho a impressão que ele está se descolando lentamente. Mas para ele embarcar nessa, Sim. O Bolsonaro não pode fazer aquela coisa que o Lula fez. Ir até o último minuto e lá na frente protocola a candidatura, aí o Tribunal Superior Eleitoral fala, você não pode. Então é o Jabur aqui que vai ficar no meu lugar. Não dá tempo. O Tarcísio não quer isso aí. Mas é um jogo de xadrez, né? Tarcísio de um lado, o Bolsonaro do outro. Eles estão pensando cada movimento. Dr. Marcos Cabelo conosco, mandou uma foto do evento de ontem lá ao seu lado, né? Manda um grande abraço ao doutor. Está chegando a vez dele, hein? Está aqui, colocando aqui. O Ricardo Kolbe, parabéns pelo evento de ontem, muito bom, sucesso com o prefeito hoje, deverá ser o sucessor do atual prefeito, o Ricardo aqui também se colocando. Temos mais mensagens aqui do Édio, do CDL, sempre respostas inteligentes, parabéns. Ronaldo do Poço, estou trabalhando de motorista de aplicativo nas últimas semanas, a maioria das minhas corridas são para levar passageiros para as UPAs ou levando passageiro das UPAs para casa. Sim. E posso falar a situação, está caótica. Cansei de levar mães chorando por causa dos seus filhos doentes. Pergunta, não há nada que se possa fazer emergencial ou vamos ter que ver esse sofrimento durante anos esperando o hospital municipal? É aqui um testemunho de um cidadão, o Ronaldo muito ativo, ele tem lá uma frequência no posto, depois ele pega o carro dele, aquele batalhador, o brasileiro típico, né? Sim. E ele tem aqui testemunho e ele tem mandado, inclusive, às vezes fotos das lotações, né? Ô, Cavil, deixa eu fazer uma pergunta para complementar essa discussão do quadro nacional ao Orlando. Qual é o seu candidato a presidente o ano que vem? Meu candidato seria o Tarcísio. Se ele entrar, é ele que eu vou apoiar. Muito bem. Então, essa questão da UPA aí, voltamos. Essa questão da UPA, eu penso o seguinte, há uma necessidade que as pessoas usem mais as unidades básicas. Eu não sei porquê, isso acontece até inclusive com o plano de saúde, porque o plano de saúde tem um negócio chamado coparticipação. Então a pessoa, antes de ir para o plano, ela vai na UPA. Dependendo do que achar na UPA, aí sim ela vai procurar o plano de saúde. A mesma coisa acontece com os pacientes. Eles poderiam passar numa unidade básica. Tem unidade básica hoje que está atendendo até às 23 horas. Mas não, vou na UPA, já resolvo isso daqui.
esse é um problema. É um problema vamos dizer, de educação das pessoas. Acho que nós precisamos fazer mais, divulgar mais que existem essas unidades, que a pessoa pode ser atendida e isso deverá diminuir o número de casos. Eu acabei interrompendo o Nacional. Se tem mais alguma coisa do Nacional? É que tem uma série de perguntas só aqui. A dúvida do apoio do Tá. O Walter Lopes do TEL, o que a administração pensou fazer com a antiga estação ferroviária? A prefeita, na campanha, disse que iria ocupar lá e tudo mais. Tem alguma informação desse projeto ou está dormente? Está dormente, mas eu acredito que deva sair para o próximo ano. Agora, eu acredito. Depende financeiramente de algumas condições. Exatamente. Patrick Pereira, sobre o piso da enfermagem. O Sincerme entrou agora na justiça porque o piso da enfermagem... Eu tenho isso aí. Qual é o olhar do Sincerme? O Sincerme é o seguinte: não me venha com abono. Eu quero que isso seja incorporado, porque a incorporação tem uma série de benefícios, entre eles o previdenciário. E veio uma parte do recurso logo no início, quando o Supremo tomou a decisão, e há uma inquietude aí do setor, né, e dos profissionais em especial. E agora judicializou. Com a tua visão sobre isso, sendo alguém da área médica. Sim. Eu recebi ontem, eu vi o programa de vocês e estava lá. Enfermeiro atual ganha 3.640. O piso saía para 4.750. Técnicos, 2.194. O piso seria para 3.325. Nesse momento, nós não temos condição de pagar isso daí. Não tem condição. Qual que é o impacto financeiro total? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que se você der esse aumento sem fazer um estudo melhor e do jeito que esse ano nós estamos, vou dizer assim, com uma fase de economia, nós poderíamos fazer aquela lei de responsabilidade fiscal, você atingir um valor que não é interessante para a gente. Ela tem uma margem. Hoje está na casa de 40%, o prudencial é 52%, tem 14 pontos. E aí, o que acontece às vezes nessa leitura política é que é meio contraditório. Sempre vem essa, economia, eu não posso, aí manda um projeto, 17 cargos comissionados, porque é importante, né? Tem que ter esses cargos, né? Então, aí a própria base não é trabalhada pela prefeita no sentido de dizer, olha, não põe um terceiro assessor agora, continue devolvendo 2, 3 milhões aqui para nós, que vai ajudar a gente a cobrir o caixa. Mas não. A base aliada, toda ela liberada, volta como se não houvesse dinheiro, se o dinheiro fosse suficiente. Sabe, Orlando, olhando um pouco essas contradições, a gente fica naquela. É igual chegar em casa e falo para minha filha, olha, você quer comprar tal coisa? Não dá. Aí eu vou lá, troco o meu aparelho celular por mais moderno, faço uma viagem que não deveria fazer. Sabe? Compra um carro nem bem sempre caro. passa uma imagem correta de que há uma coisa firme, né, em relação a isso. E falta também, na minha visão, e aí é uma visão crítica técnica, estudos. Porque não dá como? Ora, né, eu sempre defendi, por exemplo, a questão do reajuste salarial dos servidores. Foi criada uma comissão, mas ela não funciona. Senta todo mês com representantes do sindicato, está vendo aqui, a arrecadação está nesse aqui. O limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal é de 52%, nós podemos chegar no mais 54%. Se eu te der 30%, como você está falando, vamos fazer o plano de cargos e carreira, que por sinal faz 3 anos está lá, para melhorar a base. Vamos fazer um primeiro passo, que é pegar quem está ganhando menos de um salário mínimo, traz esses caras aqui para ter um salário digno. E não adianta ficar inventando, porque a gente vai aumentando o vale-compra, o funcionário quer se aposentar com valor maior. Sabe? Então dá a impressão que é tudo muito assim, vai empurrando, não equaciona a raiz do problema. Você sabe isso, acho que até melhor que o prefeito em exercício. Existem cenários que estão aí para o próximo ano, por exemplo, a questão da FUNPREV. Esse ano está equilibrado, mas o ano que vem nós vamos ter tirar dinheiro desse fundo. Então você tem que pensar em tudo isso. Se eu dou um aumento agora, vamos supor de 30% para o piso da enfermagem, como é que eu vou fazer depois para equilibrar? Se eu estou tentando tomar algumas atitudes, reforma de previdência, um aporte maior da prefeitura para a FUNPREV. Então, são coisas que eu tenho que fazer, mas isso vai custar muito. Então, eu tenho que ter um pouco de... um pé atrás, vamos dizer assim. Mas o meu ponto não é esse. Sim. Meu ponto é o seguinte. Vamos imaginar que nós três aqui fôssemos
os gestores da prefeitura, nós 4 aqui. Sim. Eu vou sentar com todos aqui e falar, olha, nós temos que fazer escolhas. Né? Nós temos aqui 100 moedas e tem uma pressão para um setor ficar com 30 moedas. Vamos fazer as escolhas? Vamos, ó, isso aqui é prioridade, isso aqui não é. E você pode democratizar essa conversa. Você sai dali, vai na Câmara dos Vereadores e fala, pessoal, eu sei que vocês querem o piso de enfermagem, está aqui, mas olha só os nossos desafios aqui nos próximos anos. Vamos ser solidários. Não, dá a impressão assim, que tem um grupo que acredita que tudo pode e tem outro grupo que nada pode. Só que depois, no dia a dia, nós saímos dessa reunião e alguém já vai tomando decisão de asfaltar mais. Percebe? Então, eu acho que tem um mecanismo. Uma vez eu assisti um filme, né, que o cara assumiu a presidência sem esperar. E ele precisava dar um bônus lá. Aí ele chamou todo mundo, eles saíram de lá com uma decisão colegiada, em que todos entenderam, essa é a prioridade da cidade, entendeu? Então dá a impressão que falta um pouco de diálogo, de abertura, de visão técnica, né? Os nossos orçamentos são Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, sabe? As prestações de conta aqui de quadrimestres é um monte de slide que não dizem absolutamente nada. Então eu não vejo ninguém sentando, se aprofundando para ver as oportunidades, os desperdícios, né? Porque quando você tem escassez, é escolha. Sim. Eu acho que, só para complementar antes o raciocínio e minha opinião, eu acho que de uma forma geral, num plano mais amplo, eu acho que falta uma coisa que a gente sempre cobrou da própria prefeita, a política boa, autêntica, a capacidade política de negociar, de sentar, de explicar, de articular. Eu acho que o governo ainda hoje, apesar de já terem se passado 4 anos, falta essa capacidade política. E isso não parece bobeira, né? Até a política é uma palavra meio imaculada, mas isso é importante, essa capacidade. No momento certo de botar eu vou falar água na fervura ou então de botar lenha na fogueira. Eu vou falar, nós tivemos um evento agora do meio ambiente e tinha um vereador, que não é da nossa base, mas ele entende muito de meio ambiente. Ele foi chamado para participar da mesa. Sim. Então, eu acho que assim, você ter um ato de boa vontade... Jogo de cintura. Jogo de cintura. Você visitar, eu quero fazer isso. Parece incrível. Eu falei para os vereadores, eu vou vir aqui visitar vocês. Não dá tempo. Eu começo a preencher, assinar papel. Não, então, vou arrumar um tempo. Na segunda-feira, eu vou até lá, vou conversar com um, conversar com outro. Eu vejo o doutor Orlando, se ele fosse prefeito, na minha visão assim, imaginária, ele vai discutir o orçamento, ele vai meter embaixo do braço assim e vai, antes de levar para a Câmara aprovar, né, cara, os grandes desafios estão aqui, vamos ver onde que é possível, porque cria a solidariedade. Por exemplo, quando eu dou palestra de finanças pessoais, me perguntam, né, em que momento eu tenho que falar para os filhos de finanças pessoais? Eu falei, em qualquer momento, na linguagem dele. Imagina você com um problema financeiro e o seu filho não sabe disso com 14, 15 anos e quer trocar com um tênis de R$2.000. Sim. Você tem que sentar e falar, olha, no momento o papai aí não está em condições. Então, sabe, essa ausência, isso aconteceu com a supressão das árvores aqui na Praça Portugal. Isso aconteceu em outros momentos da cidade em que eu recebi R$100 milhões. Meu Deus do céu, caiu no meu colo. Vamos discutir com a sociedade o que é possível fazer. A estação de tratamento de esgoto, tem até a pergunta aqui. Nós, das entidades patronais, demos aval lá atrás para que pudesse ter antecipação de dinheiro. Nenhum desses atores foi consultado se o melhor modelo era a concessão ou não, entendeu? Isso. A cidade se sente excluída da discussão pública. Não que a cidade tenha que compartilhar as decisões. Não é isso. É se sentir incluída nas discussões. Essa estação de tratamento de esgoto, na minha opinião, ela começou em 2015. Governo do Rodrigo. Começou... 14. Começou totalmente errado. Eu acho que faltou projeto. Eu vi o ex-prefeito de Botucatu falando aqui. Ele leva projeto redondo para a Câmara. Ele levando o projeto redondo vai ser aprovado. Tá certo? É isso. Faltou um projeto redondo. Faltou você pegar uma empresa de peso para tocar isso aí. E faltou que o Café fala sempre, uma maior discussão com as pessoas que entendem do assunto. Então você pega engenheiro, economista, vamos juntar tudo isso e aí toma uma decisão, a cidade inteira está a seu favor. E nesse caso do esgoto, eu já falei aqui, mas eu repito, eu apurei isso com gente que estava lá na época. Faltou uma coisa além, de que o Maílson até comentou ontem, né? Tem um momento em que o poder é solitário.
Por isso nós vivemos um sistema presidencialista, municipalista. Quem decide no final das contas é o prefeito, o governador e o presidente. E nesse caso do tratamento em 2014, o governo foi alertado pela própria Conengenharia, que está brigando judicialmente com o governo agora, de que o projeto tinha problemas, que não dava para executar, coisa do tipo. E mandou-se fazer por talvez uma pressa eleitoral ou por uma necessidade de provar que tinha condições de justificar a fama de ambientalista, no caso o prefeito Rodrigo Agostinho, né? E ali a coisa começou a andar, mas andar da forma errada, é o que você acabou de falar, projeto com problemas, muitos problemas, e virou o que virou até agora, quer dizer, uma situação quase que insustentável. Compra da estação ferroviária. Mesma coisa. São exemplos que você vai, faz, não, peraí, é para fazer isso? Não, não é. O valor presente da estação ferroviária, 20 e tantos milhões de reais, uma loucura. Para a gente fechar aqui, muita gente perguntando sobre isso, eu sei que não é um tema fácil, como é que tem visto, tá acompanhando essa questão da SEI envolvendo lá o Fundo Social de Solidariedade? Eu tenho certeza, e vou falar certeza absoluta, isso não vai virar em nada. Eu conheço os atores, tá certo? Tanto quem está entrando, que veio denunciar, quanto a pessoa denunciada, eu acho que isso aí realmente não tem fundo nenhum de verdade. Tá? Respeito muito, trabalhei com a pessoa que vem fazendo a acusação, respeito muito essa pessoa, ela nos ajudou na campanha, tá? Não posso esquecer, ela andou na rua com a gente, tudo, mas num certo momento perdeu um pouco o rumo. Qual é a questão política tua daqui para frente? Candidato a deputado, não, né? Não saio. Não sai. Inclusive, na campanha, várias pessoas perguntaram, inclusive o doutor Constantino e tudo, Orlando, você não vai sair deputado? Eu falei, não vou sair, eu quero ser vice-prefeito até o fim. Perfeito, então. Doutor Orlando, obrigado aí pela participação, obrigado pela presença ontem lá no evento, na OAB, lá com o Maílson. E sucesso aí nesses poucos dias que tem pela frente. Quem sabe, né, uma reuniãozinha, outra aqui, põe um pouco esse perfil mais gestor aí. Um abraço. Muito obrigado. Um bom dia para você. Jabur, tudo certinho para o fim de semana com o JC? Tudo certinho, uma boa semana, final de semana, né, para todos aí. O jornal tá bom, tá quente para amanhã. A minha coluna chega à tarde hoje, porque eu estava envolvido ontem, hoje vai ser pauleiro. Semana pesada. Claro, desejando a você uma excelente sexta-feira. Final de semana, hein, com o Arraiá Aéreo, todo mundo convidado ali no Aeroclube de Bauru. E a gente volta a se falar na segunda-feira, bem cedinho, às 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Você, até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.